Boa noite a todos. Saúdo os colegas vereadores, vereadora, funcionários dessa Casa Legislativa. Antes de iniciarmos a sessão ordinária, gostaria de manifestar que ainda estamos consternados com o falecimento do nosso colega vereador Laírton Hahn, ocorrido no dia 23 de abril. É nossa primeira sessão sem ele. Laírton Hahn tinha 47 anos, nascido agricultor, atividade que exercia até a sua morte. Era filho de Paulo e Nelci Hahn, em memória. Era casado com Lovane Terezinha Reiner Hahn e tinha um filho de 3 anos com quem residia na linha Monte Maria, interior do município. Laírton Hahn estava cumprindo o seu segundo mandato de vereador, eleito com o segundo maior número de votos nas eleições de outubro de 2016, totalizando 390 votos. Laírton sempre foi muito atuante na sociedade em geral, mas principalmente na sua comunidade. Já tinha sido por diversas vezes presidente da Sociedade de Monte Maria e atualmente era presidente da comunidade. Também já atuou como presidente do Microbacias Lajeado Macucuzinho, presidente da Associação dos Suinicultores de Porã do Oeste, membro da comissão organizadora da FAIC e primeira festa das etnias realizada em 2010, membro do Conselho da Indústria e Comércio e, além disso, foi suplente de vereador na 6ª legislatura. Na primeira sessão legislativa da 8ª legislatura, foi presidente do Legislativo. É triste lembrar que na tarde do dia 23 de abril, ainda estávamos juntos aqui numa sessão extraordinária e no final do dia recebemos esta triste notícia de sua morte. Sei que tudo que dizemos não vai amenizar a perda de nosso colega, mas com certeza a imagem de Laírton, como pessoa batalhadora, otimista e alegre, será eterna para nós. Vamos fazer um minuto de silêncio em homenagem ao vereador Laírton, que faleceu no dia 23 de abril. Obrigado. Na sequência, solicito à secretária vereadora Irmir Horschneiders para que faça a chamada dos vereadores para fins de verificação de quórum. Adriano Klein, ausente. Darcy José de Souza. Presente. Fernando Ott. Irmir Horschneiders, presente. Mário Darcy Ribeiro de Freitas, ausente. Mário Reck. Presente. Noiri João Cosman. Presente. Sérgio Antônio Suzy. Presente. Nós justificamos a ausência do vereador Mário Ribeiro de Freitas por se enquadrar no grupo de risco e também do presidente dessa casa, o vereador Adriano Klein, que fez um procedimento cirúrgico nessa manhã. Então, faltam hoje nessa sessão. Constatada a presença regimental sob a proteção de Deus e em nome do povo de Porã do Oeste, iniciamos os nossos trabalhos da 9ª sessão ordinária, da 4ª sessão legislativa, da 8ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores, do dia 4 de maio de 2020. Pauta da sessão. No pequeno expediente, temos a apreciação da ata número 172/2020,
da 8ª sessão ordinária, realizada no dia 20 de abril de 2020. Apreciação da ata número 173/2020, da 3ª sessão extraordinária, realizada no dia 23 de abril de 2020. Leitura das correspondências. Matérias do dia. Leitura do projeto de lei número 10/2020 do Poder Executivo. Leitura, discussão e votação do ofício GP número 039/2020, que solicita a apreciação do projeto de lei número 10/2020 em regime de urgência. Leitura do projeto de lei número 11/2020 do Poder Executivo. Leitura, discussão e votação do ofício GP número 40/2020, que solicita a apreciação do projeto de lei número 11/2020 em regime de urgência. Leitura do projeto de resolução número 01/2020. Leitura do decreto legislativo número 02/2020. Leitura do despacho do presidente número 01/2020. Leitura da portaria número 20/2020. Leitura do ofício de autoria do vereador Mário Darcy Ribeiro de Freitas. No grande expediente, não temos ninguém inscrito. Na ordem do dia, não temos matéria a ser apreciada. Na explicação pessoal, também não temos ninguém inscrito. Pequeno expediente. Dando sequência aos trabalhos de hoje, vamos à apreciação da ata número 172/2020, da 8ª sessão ordinária, da 4ª sessão legislativa, da 8ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Iporã-do-Oeste, Estado de Santa Catarina, realizado no dia 20 de abril de 2020. Apreciação da ata número 173/2020, da 3ª sessão extraordinária, realizada no dia 23 de abril de 2020. Peço a dispensa da leitura das atas, pois as mesmas foram publicadas no site da Câmara de Vereadores e os vereadores receberam uma cópia. Então está dispensada a leitura das atas. Está em discussão a ata número 172/2020 da 8ª sessão ordinária. A palavra está livre. Coloco a ata número 172/2020 em votação. Quem estiver a favor fica como está e os contrários se manifestam. Está aprovado por unanimidade dos presentes. Está em discussão a ata número 173/2020 da 3ª sessão extraordinária. A palavra está livre. Coloca a ata número 173/2020 em votação. Quem estiver a favor, fique como está e os contrários se manifestam. Está aprovada por unanimidade. Peço à secretária vereadora Irmir Horschneider que faça a leitura das correspondências. Ofício GP número 38 de 2020, Iporã-do-Oeste, Santa Catarina, 4 de maio de 2020. Adriano Klein, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Iporã-do-Oeste, Santa Catarina. Senhor presidente, cumprimentando-o cordialmente, encaminho para apreciação e aprovação dessa Casa Legislativa os seguintes projetos de lei. Primeiro, projeto de lei que dispõe sobre medidas administrativas a serem adotadas no âmbito do Poder Executivo do município de Iporã-do-Oeste para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus Covid-19. Segundo, projeto de lei que autoriza a alienação de bens imóveis, que identifica e dá outras providências. Sem mais para o momento, renovamos protestos de estima e consideração. Lúcio Malman, prefeito.
Ofício CMV, número 35 de 2020, Tunápolis, Santa Catarina, 28 de abril de 2020. Assunto: encaminha a moção. Prezado, com nossos cordiais cumprimentos, viemos por meio do presente comunicar a esta Casa Legislativa deliberou e aprovou na sessão extraordinária realizada no dia 27 de abril a moção número 4 de 2020 de pesar, a qual segue anexa para o vosso conhecimento. Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade para reiterar protestos de estima e consideração. Respeitosamente, Gustavo Lavit, presidente. Moção de pesar número 4 de 2020. Moção de pesar. Os vereadores que a esta subscrevem da Câmara de Vereadores de Tunápolis apresentam moção de pesar que solicitam que seja encaminhado ao senhor Adriano Klein, digníssimo vereador presidente da Câmara de Vereadores de Porandoeste, Santa Catarina, manifestando pesar e solidariedade pelo falecimento do vereador senhor Laírton Hahn, ocorrido no dia 23 de abril de 2020. Com pesar, recebemos a notícia de que, no dia 23 de abril de 2020, faleceu o senhor Laírton Hahn, vereador, líder comunitária, pessoa bastante conhecida e respeitada no município de Porandoeste. Sua morte, enlutada, não somente seus familiares, amigos e colegas de vereança, mas toda a sociedade da região, que lamenta a perda trágica e repentina. Entristecidos pelo acontecimento, oferecemos nossas sinceras condolências aos seus familiares e colegas da Câmara de Vereadores de Porandoeste, manifestando nosso profundo respeito e rogando a Deus que traga conforto aos corações enlutados. Tunápolis, Sala das Sessões, em 27 de abril de 2020. Vereadores Aloysio Lehmann, Arno Miller, Flávio Albano Wendling, Gilberto Lucas, Gustavo Lavit, Inácio Thomas, Leonardo Antônio Vogt, Loivo Francisco Zotz e Marley Gil Bigger. Ofício SC 005 de 2020, Porandoeste, Santa Catarina, 3 de abril de 2020. Excelentíssimo senhor Adriano Klein, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Porandoeste, Santa Catarina. Senhor presidente, encaminho com o presente balancetes do mês de fevereiro de 2020 e relatórios da despesa empenhadas no mês, de acordo com a Lei número 01-286, de 30/7/2009, das unidades gestoras Prefeitura Municipal, Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social. Na oportunidade, reitero o protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Lúcio Malman, prefeito municipal. Seriam essas as correspondências, senhor presidente. Essas correspondências ficarão, então, à disposição dos senhores vereadores na secretaria dessa Casa Legislativa. Matérias do dia. Peço à secretária vereadora Irmir Horschneiders para que faça a leitura do projeto de lei número 10/2020, que dispõe sobre medidas administrativas a serem adotadas no âmbito do Poder Executivo do município de Porandoeste para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus Covid-19. Projeto de Lei número 10 de 2020. Dispõe sobre medidas administrativas a serem adotadas no âmbito do Poder Executivo do município de Porandoeste para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus Covid-19. O prefeito do município de Porandoeste, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizado o chefe do Poder Executivo a adotar medidas administrativas para regulação de pessoal com vistas ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus Covid-19.
Parágrafo único. As medidas administrativas autorizadas pela presente norma visam compatibilizar a necessidade de equilíbrio entre as contratações administrativas compreendidas como política pública de proteção social e de garantia de renda e o desafio de manutenção do equilíbrio financeiro e orçamentário do município. Artigo 2º. Entre as medidas referentes à gestão de pessoal, fica autorizado o Poder Executivo a determinar: primeiro, concessão unilateral das seguintes medidas administrativas. A. Licença-prêmio, caso tenham sido preenchidas os requisitos legais para sua fruição. B. Férias coletivas ou férias normais individuais. C. Férias antecipadas para servidores públicos que ainda não tenham cumprido o período aquisitivo. Segundo, alterações na forma de cumprimento de jornada de trabalho mediante a instituição de modalidade de trabalho remoto, home office. B. A redução e flexibilização da jornada de trabalho, sem redução de remuneração. C. A fixação de escalas de trabalhos diferenciadas. D. Instituição de banco de horas, positivo ou negativo, para compensação em data futura. Terceiro, deslocamento provisório de servidores nas seguintes modalidades. A. Designação para lotação provisória em outros órgãos da administração pública. B. Deslocamento para a composição de força de trabalho junto ao órgão público diverso, integrante ou não da administração pública municipal. Quarto, suspensão ou extinção dos contratos de trabalho dos servidores admitidos em caráter temporário, ACTs, e dos termos de compromisso de estágio. Inciso 1º, a fixação do regime de cumprimento de jornada de trabalho na modalidade de trabalho remoto home office, prevista na letra A do inciso 2º, não gerará horas extraordinárias, tampouco poderá ser aplicada ao regime de banco de horas. Inciso 2º, as medidas de instituição de banco de horas, inciso 2, letra D, e de deslocamento para a composição de força de trabalho, inciso 3º, letra B, dependem da edição prévia do decreto regulamentar para serem implementados. Inciso 3º, na hipótese de suspensão de servidores contratados por tempo determinado, no inciso 4º, a letra A, em se tratando de profissionais do magistério e educação vinculados à Secretaria Municipal da Educação, a suspensão se dará pelo tempo de suspensão das aulas presenciais, sendo que a remuneração paga nesse período poderá ser considerada como banco de horas negativo, nos termos do decreto regulamentar. Inciso 4º, durante o período de suspensão dos termos de compromisso de estágio referido no inciso 4º, fica igualmente suspensa o pagamento de quaisquer benefícios dele decorrentes, como vale-transporte e ou auxílio alimentação, devendo ser garantido o pagamento de seguro em favor ao estagiário, artigo 9º, inciso 4º, da Lei número 11.788, de 25 de setembro de 2008, por parte da entidade conveniada ou do próprio município. Inciso 5º, as ações adotadas com base no presente legislação são efetuadas sempre a título precário e não geram qualquer direito adquirido ao servidor. Artigo 3º, o chefe do Poder Executivo editará os decretos necessários à regulamentação e operacionalização do disposto nessa lei. Artigo 4º, essa lei entra em vigorará na data de sua publicação e destina-se a regular
os atos administrativos e praticados na vigência da situação emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus Covid-19. Artigo 5º. Ficam convalidados os atos administrativos praticados anteriormente à sua promulgação, desde que compatíveis com o que nela está disciplinado. E por Oeste, Santa Catarina, 4 de maio de 2020, Lúcio Malman, prefeito municipal. Mensagem justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, tenho a honra de encaminhar a apreciação dos integrantes dessa Casa Legislativa o projeto de lei que dispõe sobre medidas administrativas a serem adotadas no âmbito do Poder Executivo do município de Porã do Oeste para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus Covid-19, para que seja analisado e votado pelo Legislativo Municipal em regime de urgência. Considerando que a Organização Municipal de Saúde, OMS, declarou no dia 11 de março de 2020, em âmbito mundial, pandemia do vírus Covid-19, considerando o decreto do Estado de Santa Catarina número 507, de 16 de março de 2020, que dispõe sobre medidas de prevenção e combate ao contágio pelo coronavírus Covid-19 nos órgãos e nas entidades da administração pública estadual direta e indireta e estabelece outras providências, considerando o decreto do Estado de Santa Catarina número 509, de 17 de março de 2020, que dá continuidade à adoção progressiva de medidas de prevenção e combate ao contágio pelo coronavírus Covid-19, nos órgãos e nas entidades de administração pública estadual direta e indireta e estabelece outras providências, considerando o decreto do Estado de Santa Catarina número 515, de 17 de março de 2020, que declara situação de emergência em todo o território catarinense nos termos do COBRAD número 1.5.1.1.0, doenças infecciosas virais para fins de prevenção e enfrentamento ao Covid-19, e estabelece outras providências, considerando o decreto do Estado de Santa Catarina número 525, de 23 de março de 2020, que dispõe sobre novas medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrentes do coronavírus e estabelece outras providências, considerando o decreto do Estado de Santa Catarina número 535, de 30 de março de 2020, que altera o decreto estadual 525/2020, que por sua vez estabeleceu regras para o enfrentamento da pandemia do Covid-19, considerando ainda os decretos municipais de número 41/2020, número 43 de 2020 e número 50 de 2020, que dispuseram sobre as medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrentes da infecção humana pelo novo coronavírus Covid-19 no âmbito municipal, e se faz necessária a presente alteração. Isso porque, em situação como vivenciadas atualmente, emergência internacional de saúde em razão da pandemia do Covid-19, sem precedentes na história recente da humanidade, exigem dos gestores públicos medidas para preservar o correto funcionamento da coisa pública. Dessa forma, o presente projeto de lei visa, além de preservar a saúde de todos os servidores públicos, pois pretende instituir e regulamentar alternativas com vistas à implementação do isolamento social determinado por todos os órgãos de saúde, OMS, Ministério da Saúde e Secretaria Estadual da Saúde, e que tem o condão de permitir e disponibilizar ao gestor público mecanismos que venham a contribuir na gestão da administração, permitindo a adoção de medidas excepcionais quando a situação vivenciada também o for. Após a superação deste cenário catastrófico que se apresenta, que com certeza brevemente ocorrerá,
A demanda por serviços públicos terá a demanda significativamente aumentada, de modo que é prudente que, nesse momento, esses servidores venham a se encontrar à disposição da população e não, eventualmente, gozando de férias. Dessa forma, cientes da compreensão dos nobres edis, solicitamos a apreciação, votação e aprovação do presente projeto de lei complementar em regime de urgência. E por Oeste, Santa Catarina, em 4 de maio de 2020, Lúcio Malman, prefeito municipal. Peço à secretária vereadora Irmir Horschneider para que faça a leitura do ofício GP número 39/2020, que solicita a apreciação do projeto de lei número 10/2020 em regime de urgência. Ofício GP 39? Ofício GP número 39 de 2020. Adriano Klein, presidente da Câmara de Vereadores de Oeste, Santa Catarina. Cumprimentando-o cordialmente, foi encaminhado para apreciação e aprovação dessa Casa Legislativa em regime de urgência especial o projeto de lei complementar que dispõe sobre medidas administrativas a serem adotadas no âmbito do Poder Executivo do município de Oeste para enfrentamento de emergência de saúde pública da importância internacional decorrente do coronavírus Covid-19. No entanto, considerando a justificativa que segue, solicitamos a apreciação e votação do referido projeto em regime de urgência. Em razão da situação de emergência internacional devidamente reconhecida pela OMS, Organização Mundial de Saúde, e referenda pela União, Estados e municípios, que causarão significativos impactos sociais, financeiros e econômicos que serão sentidos principalmente no âmbito municipal, com a previsão de significativa diminuição de arrecadação e que exige medidas drásticas por parte dos gestores municipais, principalmente com a adoção de medidas que visem aumentar e otimizar a arrecadação e os gastos públicos. Dessa forma, a situação atual exige dos gestores públicos medidas para preservar o correto funcionamento da coisa pública. Nesse contexto, o presente projeto de lei visa, além de preservar a saúde de todos os servidores públicos, pois pretende instituir e regulamentar alternativas com vistas à implementação do isolamento social determinado por todos os órgãos de saúde, OMS, Ministério da Saúde e Secretaria Estadual de Saúde, e que tem o condão de permitir e disponibilizar ao gestor público mecanismos que venham a contribuir na gestão e administração, permitindo a adoção de medidas excepcionais quando a situação vivenciada também o for. Após a superação desse cenário catastrófico que se apresenta, com certeza brevemente ocorrerá, a demanda por serviços públicos terá a demanda significativamente aumentada, de modo que é prudente que, nesse momento, esses servidores venham a se encontrar à disposição da população e não, eventualmente, gozando de férias. Dessa forma, cientes da compreensão dos nobres edis, solicitamos a apreciação, votação e a aprovação do presente projeto de lei em regime de urgência. Sem mais para o momento, renovamos protestos de estima e consideração. Lúcio Malman, prefeito municipal. Coloco em discussão a solicitação de apreciação do projeto de lei número 10/2020 em regime de urgência. A palavra está livre. Coloco em votação a solicitação de apreciação do projeto de lei número 10/2020 em regime de urgência. A votação é nominal. Vereador Sérgio? Sim. Vereador Noiri? Sim.
Vereador Irmi. Sim. Vereador Darcy. Sim. Vereador Fernando. Sim. Sim. Então, esse projeto de lei, aliás, esse regime de urgência, então, está aprovado. Esse projeto de lei, após receber parecer jurídico, será analisado pelas comissões permanentes que para a emissão do parecer e estará na ordem do dia na próxima sessão ordinária. Peço à secretária vereadora Irmi Rohrschneider que faça a leitura do projeto de lei número 11/2020, que autoriza a alienação de bens imóveis que identifica e dá outras providências. Projeto de lei número 11 de 2020. Autoriza a alienação de bens imóveis que identifica e dá outras providências. O prefeito de Porã do Oeste, estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes desse município que a Câmara Municipal de Vereadores votou e aprovou, e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a alienar, mediante prévia avaliação, os imóveis a seguir relacionados. Imóveis. Primeiro, lote colonial número 21, Cleba número 14, situado na seção denominada Linha Taquaruçu, ou Linha Lourdes, no município de Porã do Oeste, Santa Catarina, conforme matrícula 4493 do Cartório de Registro de Imóveis de Mondaí, Santa Catarina. Segundo, lote colonial número 144B, Cleba número 16, situado na seção denominada Linha Vitória, do município de Porã do Oeste, Santa Catarina, conforme matrícula 13960 do Cartório de Registro de Imóveis de Mondaí, Santa Catarina. Terceiro, lote colonial número 59, Cleba número 15, situado na linha Pirapó, no município de Porã do Oeste, Santa Catarina, conforme matrícula 4498 do Cartório de Registro de Imóveis de Mondaí, Santa Catarina. Quarto, lote colonial número 53, Cleba 15, situada na linha Pirapó, no município de Porã do Oeste, Santa Catarina, conforme matrícula 4494 do Cartório de Registro de Imóveis de Mondaí, Santa Catarina. Lote colonial número 29E, Cleba número 15, situado na linha Pirapó, no município de Porã do Oeste, Santa Catarina, conforme matrícula 14541 do Cartório de Registro de Imóveis de Mondaí, Santa Catarina. Lote colonial número 64, Cleba número 11, situado na linha Piraju, município de Porã do Oeste, Santa Catarina, conforme matrícula 4490 do Cartório de Registro de Imóveis de Mondaí, Santa Catarina. Sétimo, lote colonial número 50, Cleba número 7, situado na linha Enganador, ou linha São Luís, no município de Porã do Oeste, Santa Catarina, conforme matrícula 4487 do Cartório de Registro de Imóveis de Mondaí, Santa Catarina. Oitavo, lote colonial número 78, Cleba número 8, situado na linha Taipa, linha Alto Tigre, do município de Porã do Oeste, Santa Catarina, conforme matrícula 4496 do Cartório de Registro de Imóveis de Mondaí, Santa Catarina. Lote urbano número 180, quadra número 88, com frente para a Rua Leandro Rodrigues, localizado no bairro Vila Nova, no município de Porã do Oeste, Santa Catarina, conforme matrícula 16904 do Cartório de Registro de Imóveis de Mondaí, Santa Catarina. Décimo, lote urbano número 1, quadra número 70, com frente para a Rua Eduardo Fetter, localizado no loteamento Wancher 3, no município de Porã do Oeste, Santa Catarina, conforme matrícula 8561 do Cartório de Registro de Imóveis de Mondaí, Santa Catarina. E 11º, lote urbano 238, com frente para a Avenida Gustavo Fetter, no município de Porã do Oeste, Santa Catarina, conforme matrícula 12.520
do Cartório de Registro de Imóveis de Mondaí, Santa Catarina. Artigo 2º. A alienação que trata o artigo 1º deverá ser precedida do competente processo licitatório na modalidade de concorrência. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. E por Oeste, Santa Catarina, 4 de maio de 2020. Lúcio Malman, Prefeito Municipal. Mensagem justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, tenho a honra de encaminhar à apreciação dos integrantes dessa Casa Legislativa o projeto de lei que autoriza a alienação de bens imóveis e identifica e dá outras providências, para que seja analisado, votado pelo Legislativo Municipal em regime de urgência. O objeto da presente propositura é a autorização para vender, através de licitação, os imóveis de propriedade do município de Porandoeste, Santa Catarina, descritos nas matrículas citadas no seu artigo 1º, cujas cópias estão anexadas à presente lei, para melhor entendimento dos ilustres vereadores. Com a aprovação do presente projeto de lei, os citados bens imóveis deixarão de ser uma responsabilidade administrativa do município e passarão a ser fonte de arrecadação de impostos municipais, evidenciando o interesse público na medida ora proposta. Cabe salientar ainda a situação de emergência internacional devidamente conhecida pela OMS, Organização Mundial da Saúde, e referenda pela União, Estados e municípios, que causarão significativos impactos sociais, financeiros e econômicos, que serão sentidos principalmente no âmbito municipal, com a previsão de significativa diminuição da arrecadação e que exige medidas drásticas por parte dos gestores municipais. Dessa forma, os recursos a serem obtidos com a alienação dos imóveis descritos serão também investidos, observada sempre a legalidade na aquisição de bens e objetos visando o combate da pandemia Covid-19, bem como na contrapartida de convênios. Dessa forma, cientes da compreensão dos nobres edis, solicitamos a apreciação, votação e aprovação do presente projeto de lei em regime de urgência. E por Oeste, 4 de maio de 2020, Lúcio Malman, Prefeito. Peço à secretária vereadora Irmir Horschneiders para que faça a leitura do ofício número 40/2020, que solicita a apreciação do projeto de lei número 11/2020 em regime de urgência. Ofício GP número 40 de 2020, por Oeste, Santa Catarina, em 4 de maio de 2020. Adriano Klein, presidente da Câmara de Vereadores de Porandoeste, Santa Catarina. Cumprimentando-o cordialmente, foi encaminhado para apreciação e aprovação dessa Casa Legislativa em regime de urgência especial o projeto de lei complementar que autoriza a alienação de bens imóveis que identifica e dá outras providências. No entanto, considerando a justificativa que segue, solicitamos a apreciação e votação do referido projeto em regime de urgência. O objetivo da presente propositura é a autorização para vender, através de licitação, os imóveis de propriedade do município de Porandoeste, Santa Catarina, descritos nas matrículas citadas no artigo 1º, cujas cópias estão anexadas à presente lei, para melhor entendimento dos ilustres vereadores. Com a aprovação do presente projeto de lei, os citados bens imóveis deixarão de ser de responsabilidade administrativa do município e passarão a ser fonte de arrecadação de impostos municipais, evidenciando o interesse público na medida ora proposta. Cabe salientar ainda a situação de emergência internacional devidamente reconhecida pela OMS, Organização Mundial da Saúde, a referenda pela União, Estados e municípios, que causarão significativos impactos sociais, financeiros e econômicos que serão sentidos principalmente no âmbito municipal, com a previsão de significativa diminuição da arrecadação e que exige medidas drásticas por parte dos gestores municipais. Dessa forma, os recursos a serem obtidos com a alienação dos imóveis descritos
serão também investidos, observada sempre a legalidade na aquisição de bens e objetos visando o combate à pandemia Covid-19, bem como na contrapartida de convênios. Dessa forma, cientes da compreensão dos nobres e disso, solicitamos a apreciação, votação e aprovação do presente projeto de lei em regime de urgência. Sem mais, para o momento, renovamos protesto de estima e consideração. Lúcio Malman, prefeito. Coloco em discussão a solicitação de apreciação do projeto de lei número 11/2020 em regime de urgência. A palavra está livre. Coloco em votação a solicitação de apreciação do projeto de lei número 11/2020 em regime de urgência. A votação é nominal. Vereadora Irmi? Não. Vereador Noiri? Sim. Vereador Suzin? Não. Vereador Darcy? Contrário. Vereador Fernando? Sim. Então está rejeitado. Está rejeitado por maioria de votos. Então, como foi rejeitado o trâmite deste projeto em regime de urgência, a tramitação será na forma regimental. Peço à secretária vereadora Irmir Horschneiders para que faça a leitura do projeto de resolução que altera os artigos 1º e 2º, 117 e 185 da resolução número 006/2009, que institui o regimento interno da Câmara de Vereadores de Iporã do Oeste, Santa Catarina. Câmara Municipal de Vereadores, projeto de resolução número 001 de 2020. Altera os artigos 1º, 2º, 117 e 185 da resolução número 006 de 2009, que institui o regimento interno da Câmara de Vereadores de Iporã do Oeste, Santa Catarina. O presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Iporã do Oeste, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o regimento interno da Casa, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela promulga a seguinte resolução. Artigo 1º. Os artigos 1º, 2º, 117 e 185 da Resolução número 006 de 2009 passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. O Poder Legislativo do município de Iporã do Oeste é exercido pela Câmara de Vereadores, também designado por Câmara Municipal, que se compõe de representantes do povo eleitos pelo sistema proporcional, com sede localizado na Rua Boa Vista, número 309, Centro, no município de Iporã do Oeste, Estado de Santa Catarina. Parágrafo único. No desempenho legal de sua função, a Câmara não poderá sofrer impedimentos ou pressões, sendo soberana e independente em suas decisões. Artigo 2º. Os atos e as sessões da Câmara serão realizados na sua sede, à exceção das sessões solenes e das sessões virtuais realizadas por meio eletrônico, a serem regulamentadas por ato da mesa diretora. Inciso 1º. Havendo motivo relevante, bem como por motivo de força maior ou caso fortuito, a Câmara poderá, por deliberação da mesa diretora, realizar sessões plenárias virtuais por meio eletrônico. Inciso 2º. Em situações excepcionais, a Câmara também poderá, por requerimento escrito de vereador e deliberação da mesa em ad referendum da maioria absoluta dos vereadores, reunirem-se em outro edifício ou em ponto diverso do município de Iporã do Oeste,
respeitado sempre o interesse público. Artigo 117. As comissões permanentes devem se reunir na sede da Câmara, nas salas destinadas a esse fim e com a presença da maioria de seus membros. Inciso 1º, a mesa diretora poderá autorizar por ato próprio e em caráter excepcional a realização de reuniões virtuais das comissões permanentes através de meios eletrônicos. Inciso 2º, quando, por qualquer motivo, a reunião tiver de se realizar em outro local, é indispensável a comunicação, por escrito e com antecedência de 24 horas a todos os membros da comissão. Inciso 3º, as reuniões durarão o tempo necessário ao exame da pauta respectiva, a juízo da presidência. Artigo 185. As sessões ordinárias, que terão duração de até 2 horas, serão em número de 4 mensais, realizadas nas segundas-feiras, independente de convocação, com início às 19 horas e término às 21 horas. Parágrafo único. Havendo motivo relevante, bem como por motivo de força maior, ou em caso fortuito, o presidente da mesa diretora poderá convocar sessões ordinárias em dias e horários diversos dos previstos no caput. Artigo 2º. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Vereadores de Porã do Oeste, Santa Catarina, em 4 de maio de 2020. Presidente Adriano Klein, vice-presidente Mário Reck, primeira secretária Elmira Orschneider, segundo secretário Noiri Cosman. Mensagem justificativa. Senhores vereadores, encaminhamos para apreciação dos integrantes dessa Casa Legislativa o projeto de resolução 001 de 2020, que altera os artigos 1º, 2º, 117 e 185 do projeto de resolução número 006 de 2009, que institui o regime interno da Câmara de Vereadores de Porã do Oeste, Santa Catarina, para que seja analisado e votado pela legislação municipal em regime de urgência especial. O presente projeto de resolução tem como objetivo alterar algumas normas do regimento interno dessa Casa, para possibilitar a realização de sessões plenárias e reuniões das comissões permanentes de forma virtual, por meios eletrônicos. A realização das sessões plenárias e reuniões de comissões permanentes por meios virtuais se justifica em razão do delicado momento enfrentado pelo país em decorrência da pandemia provocada pelo Covid-19. Como é sabido, no dia 18/3 de 2020, a mesa diretora da Câmara de Vereadores expediu o ato da mesa diretora número 2 de 2020 e, atendendo às determinações do Governo do Estado, suspendeu a realização das sessões plenárias e reuniões de comissões por 30 dias. Como forma de retomada gradual das atividades, câmaras de vereadores de todo o Estado estão se mobilizando no sentido de viabilizar a continuidade dos trabalhos do Poder Legislativo de forma remota, através de sessões e reuniões virtuais, como forma de atender às medidas de distanciamento social determinadas pelas autoridades de saúde e pelo Governo do Estado. O Poder Legislativo de Porã do Oeste, Santa Catarina, imbuído no propósito de contribuir no combate da proliferação do coronavírus, já estabeleceu diversas medidas internas visando conter a propagação do vírus. A medida proposta nesse expediente é mais uma delas e se mostra de extrema importância, considerando que existem vereadores deste Poder Legislativo que compõem o chamado grupo de risco. Dessa forma, diante da importância de se estabelecer medidas de controle à propagação do Covid-19, aliado ao fato de que devemos estar preparados para outras medidas mais restritivas que podem vir a ser impostas pelas autoridades superiores, inclusive o lockdown.
é que se apresenta esse projeto de resolução para que seja apreciado, votado e aprovado em regime de urgência especial. Câmara Municipal de Vereadores, Câmara Municipal de Porã do Oeste, Santa Catarina, em 4 de maio de 2020. Como foi solicitado pelos autores do projeto de resolução número 01/2020, a apreciação do mesmo em regime de urgência especial. Coloco a solicitação em discussão. A palavra está livre. Coloco em votação a solicitação. A votação é nominal. Vereador Darcy? Sim. Vereador Fernando? Sim. Vereador Sérgio? Sim. Vereador Noiri? Sim. Vereador Irmi? Sim. Então, aprovado. Então, o projeto de resolução número 01/2020 será apreciado em regime de urgência especial na ordem do dia desta sessão. Peço à secretária vereadora Irmi Rohr-Schneider para que faça a leitura do decreto legislativo número 02/2020. Decreto legislativo número 02 de 2020. Câmara Municipal de Vereadores, Decreto Legislativo número 02 de 2020. Decreta a extinção do mandato do vereador Laírton Hahn em razão do falecimento. O presidente da Câmara de Vereadores de Porã do Oeste, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 87, inciso 4º, a linha 10, do regimento interno dessa Casa Legislativa e, considerando o trágico e prematuro falecimento do vereador Laírton Hahn, ocorrido no último dia 23 de abril de 2020, considerando que os artigos 57, inciso 2º e 59, ambos do regimento interno, prevêem o falecimento como uma das causas da extinção do mandato. Artigo 57. Para efeitos regimentais, vacância é a perda definitiva do titular do cargo com a extinção do vínculo e decorrerá de falecimento. Artigo 59. A notícia comprovada do falecimento do vereador, declarada solenemente pelo presidente na primeira sessão plenária após o ato, causa a extinção do mandato e a vacância imediata do cargo. Considerando que o artigo 65, inciso 7º da Lei Orgânica do Município de Porã do Oeste, Santa Catarina, estabelece como competência do presidente da Câmara de Vereadores declarar extinto o mandato do vereador, independente da deliberação do plenário nos casos previstos em lei. Artigo 65. Ao presidente da Câmara compete, dentre outras atribuições previstas no regimento interno, 7º, declarar extinto o mandato do prefeito, vice-prefeito e vereadores, independentemente da deliberação do plenário nos casos previstos em lei, sob pena de destruição e impedimentos para qualquer investidura dos cargos da mesa. Promulga o presente decreto legislativo. Artigo 1º. Fica declarado extinto o mandato do vereador Laírton Hahn em razão do falecimento. Artigo 2º. Fica convocado o suplente de vereador Círio Asman para assumir assento nesse Poder Legislativo no prazo de 15 dias. Artigo 3º. Esse decreto entra em vigor nessa data. E Porã do Oeste, Santa Catarina, 4 de maio de 2020, Mário Reck, vice-presidente da mesa diretora. Peço à secretária vereadora Irmi Rohr-Schneider para que faça a leitura do despacho do presidente número 01/2020. Câmara Municipal de Vereadores, despacho do presidente número 001 de 2020. O projeto de lei número 005 de 2020, de autoria do Poder Executivo, que altera dispositivos da lei número
787, de 21 de maio de 2001, deu entrada nessa Casa Legislativa no dia 24 de fevereiro de 2020, lida na 4ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 8ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores, realizada no dia 24 de fevereiro de 2020. O projeto foi remetido à assessoria jurídica para parecer. Apresentado o parecer jurídico, o projeto de lei número 05 de 2020 foi submetido à análise das comissões permanentes de Legislação, Justiça e Redação Final, primeiro, a Legislação, Justiça e Redação Final, e segundo, Finanças e Orçamento, respectivamente. As comissões permanentes em análise quanto ao mérito do projeto de lei número 005 de 2020 apresentaram parecer desfavorável, contrários à tramitação e aprovação. O artigo 139 do inciso 4º do Regimento Interno da Câmara de Vereadores assim estabelece. Artigo 139. Será terminativo o parecer. Inciso 4º, o projeto de lei que receber parecer contrário quanto ao mérito de todas as comissões será tido como rejeitado, ressalvado o direito de recurso. Dessa forma, considerando os pareceres contrários quanto ao mérito do projeto de lei número 005 de 2020, emitidos pelas comissões permanentes de, primeiro, Legislação, Justiça e Redação Final, e segundo, Finanças e Orçamento, nos termos do artigo 271 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, reputo como rejeitado o projeto de lei número 005 de 2020 e determino seu arquivamento. Desse conhecimento ao plenário e oficie-se com cópia despacho o chefe do Poder Executivo e Porando Oeste, Santa Catarina, em 27 de abril de 2020, Adriano Klein, presidente da mesa diretora. Peço à secretária vereadora Irmi Rohrschneiders para que faça a leitura da portaria número 20/2020. Câmara Municipal de Vereadores, portaria número 20 de 2020, de 4 de maio de 2020. Institui turno único na Câmara Municipal de Porando Oeste, Santa Catarina. O presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Porando Oeste, Estado de Santa Catarina, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 87, 5º do Regimento Interno da Casa Legislativa, considerando a situação de exceção provocada pela pandemia do novo coronavírus Covid-19, com a aplicação de medidas de restrição, especialmente no tocante à circulação de pessoas, funcionamento de empresas e realização de eventos, considerando os graves reflexos na economia local em decorrência das medidas de restrições impostas, considerando o dever do administrador municipal de viabilizar a eficácia das ações de gestão e controle da despesa, considerando as medidas adotadas no âmbito do Poder Executivo através do Decreto número 64, de 24 de abril de 2020, resolve. Artigo 1º. Fica instituído em caráter excepcional horário especial de trabalho nas dependências da Câmara Municipal de Vereadores de Porando Oeste, Santa Catarina, a ser cumprido em turno único de 6 horas diárias, com início às 12 horas e término às 18, a partir de 5 de maio de 2020. Artigo 2º. Nos dias designados para a realização de sessões plenárias, a jornada de trabalho que exceder os limites estabelecidos no artigo 1º será considerada como jornada excedente a ser computada no banco de horas. Parágrafo único. Permanece vedada o pagamento de horas extras aos servidores do Poder Legislativo na forma estabelecida no artigo 1º, inciso 4º da Portaria número 17 de 2020, de 13 de abril de 2020.
Artigo 3º. Os servidores que exercerem carga horária inferior a 40 horas semanais terão a sua carga horária reduzida proporcionalmente. Artigo 4º. Não haverá redução salarial durante o período em que pendurar o turno único na Câmara de Vereadores. Artigo 5º. Cessarão o turno único, os servidores retornarão ao cumprimento do horário e da jornada de trabalho normais para seus respectivos cargos. Artigo 6º. O presidente da mesa diretora poderá convocar servidores para serviços fora dos horários estabelecidos nessa portaria, de acordo com a necessidade de cada setor, para atendimento de situações emergenciais e urgentes, que justifiquem o procedimento. Artigo 8º. Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação, com prazo de vigência limitado ao disposto nos incisos 2º e 3º do artigo 1º e no artigo 8º da Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e decretos estaduais e municipais que declarem situação de emergência ou calamidade pública. E por oeste, em 4 de maio de 2020, Mário Reck, vice-presidente da mesa diretora. Publique-se, registre-se e cumpra-se. Peço à secretária vereadora Irmi Horschneider para que faça a leitura do ofício de autoria do vereador Mário Ribeiro de Freitas. Câmara Municipal de Vereadores, ofício GVMR, número 001 de 2020, por Oeste, Santa Catarina, em 27 de abril de 2020. Excelentíssimo senhor Adriano Klein, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Oeste, Santa Catarina. O vereador que a esta subscreve nos termos que dispõem os artigos 143 e 144 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores do município de Oeste, considerando que faço parte do grupo de risco para contrair a doença contagiosa transmitida pelo vírus Covid-19. Venho, por meio deste, manifestar minha renúncia da vaga que disponho na Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final, sendo o que apresento no momento manifesto a oportunidade para expressar votos de elevada estima e consideração. Respeitosamente, Mário Darcy Ribeiro de Freitas, vereador. Senhores vereadores, com a renúncia do vereador Mário Darcy Ribeiro de Freitas na Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, abro inscrição para a vaga aberta nesta comissão. Alguém se candidata para integrar a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final? Senhor presidente, gostaria de manifestar o meu interesse em participar e usar esta vaga. Então, vereador Fernando. Mais alguém? Como temos, então, inscrito o vereador Fernando Otto, coloco em votação nominal a candidatura do vereador Fernando para o cargo de vice-presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. A votação é nominal. Vereador Sérgio? Sim. Vereador Noiri? Sim. Vereadora Irmi? Sim. Vereador Darcy? Sim. Vereador Fernando? Sim. Ah. Tá. Tá. Então, eleito por unanimidade para integrar essa Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, o vereador Fernando Otto. No grande expediente não temos vereador inscrito. Vamos para a apreciação do projeto de resolução número 01/2020. Primeiramente, peço ao presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final que indique o relator do projeto. Saúdo o presidente desta casa, os demais colegas aqui presentes
Eu queria designar o vereador paraguaio Noiri Cosma para ser o relator desse projeto. Então peço ao vereador relator desse projeto que emite o seu parecer. Cumprimentando o presidente da Casa, os demais colegas vereadores, funcionários presentes e o público que está nos ouvindo. Como é um projeto de resolução que altera o artigo do regimento interno da Câmara de Vereadores de Porã do Oeste, atendendo às necessidades imediatas em virtude da pandemia do coronavírus e não fere nenhuma regra constitucional, está sendo apta à tramitação. Meu voto é favorável ao projeto. Como presidente dessa comissão, gostaria de saber o voto do vice-presidente. Favorável ao projeto. Tramitação. Então, os 3 votos a favorável desse projeto, senhor presidente. Como o parecer é favorável à tramitação do projeto de resolução, coloco em única discussão o projeto de resolução número 01/2020. A palavra está livre. Vereadora Irmi. Saúdo os colegas vereadores, servidores dessa casa, e gostaria de falar um pouquinho sobre esse projeto, porque estamos vivenciando uma situação totalmente atípica. Hoje estamos falando de um determinado vírus que nós nem conhecemos, não sabemos de que forma ele age, de que forma se está presente entre nós ou não, mas temos que tomar essas medidas de prevenção. Então, eu sou favorável a adotar essas medidas e também dizer que da preocupação que a gente tem enquanto manter a saúde pública do nosso município por mais tempo, porque por vir a gente sabe que vai chegar até aqui, mas da forma como devemos nos tratar e nos prever é muito importante. Então, vamos tratar com cuidado cada um dos munícipes aqui. Seria isso, senhor presidente. A palavra continua livre. Coloco em única votação o projeto de resolução número 01/2020. Vamos fazer a votação nominal. Vereador Sérgio? Sim. Vereador Noiri? Sim. Vereadora Irmi? Sim. Vereador Darcy? Sim. Vereador Fernando? Sim. E eu também vou votar a favor. Com a aprovação desse projeto de resolução, será feita a redação da resolução, que após assinado pelo presidente, será publicado e promulgada, e a mesma estará em vigor. Na explicação pessoal, não temos nenhum vereador inscrito. Então, agradecemos a presença de todos e dou por encerrada esta sessão. Convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, que acontecerá no dia 11 de maio, segunda-feira, às 19 horas, nesta Casa Legislativa. Boa noite a todos.